Pessoal, para quem não nos conhece, primeira vez que está aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós somos aqui da equipe Liderança Singular, eu sou Maria Cecília. Eu sou Priscila. E a gente está aqui para te ajudar a ter uma equipe altamente comprometida. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão. E hoje o nosso tema é bem pertinente ao momento que estamos vivendo. Na verdade, todos os temas que nós estamos trazendo são extremamente pertinentes, mas tem um que está na moda e tem um motivo muito específico para estar, que é a crise. Nós vamos falar hoje de por que liderar na crise não é diferente. E a gente vai usar a crise atual, que é a do coronavírus, a pandemia que nós estamos vivendo, que é uma questão muito séria. Agora, por que será, então, que não é diferente liderar numa crise? Ser líder singular, na verdade, em qualquer tempo já é um desafio e tanto, né? Em tempos normais, ser um líder singular já é um desafio. Em tempos de crise, então, nem se fala, né, pessoal? Todas as questões se tornam muito mais agudas neste momento e parece que tudo muda, né? Mas só que não é bem assim, não é que tudo muda numa crise. O coronavírus, como qualquer outra crise, pessoal, ele somente escancara oportunidades, ele só escancara questões que já estavam presentes, questões pré-existentes, que em tempos normais, na verdade, passariam desapercebidas e também que até se tornariam toleráveis, pois em tempos normais nós temos tempo e espaço para a gente acostumar com aquilo que, infelizmente, a gente nem deveria se acostumar. Então, crises, muito mais do que causarem mudanças novas, causam, na verdade, acelerações do que já era uma tendência. Muito importante vocês lembrarem disso. Então, crises jogam na nossa cara questões fundamentais. A gente não dá para desviar. Aquilo que passaria desapercebido em tempos normais fica escancarado, fica absolutamente evidente e a gente não dá para fugir. Então, por exemplo, questões fundamentais, questões que são pilares na sua organização, ficam escancaradas, por exemplo, a sua cultura organizacional. A sua cultura organizacional, a cultura da sua empresa, não muda em tempos de crise. Ela só é evidenciada. Aquilo que já existia, aquilo que já é uma tendência, fica na cara de todo mundo. Então, torna uma questão nua e crua, bem na cara, na sua cara ou na nossa cara. Ou seja, né, a cultura da sua empresa, ela existe graças a você ou apesar de você. Né? Então, ela não se transforma nesses momentos. Ela simplesmente fica mais evidente, como a Maria falou, em épocas de crise. Não só o coronavírus, mas qualquer outra crise que você venha vivenciar. A gente tem alguns exemplos, algumas situações de empresas, de clientes nossos e até relatos que nós ouvimos de primeira mão que são realmente muito significativos, que eles tratam exatamente disso, do quanto que esse momento de crise acabou revelando uma tendência cultural de empresas, e isso se revelou de maneira muito diferente. Então, por exemplo, algumas empresas tiveram a iniciativa logo no início da pandemia, logo lá no início de abril, que iniciou a quarentena, quando perceberam que a situação estava difícil, simplesmente optaram por demitir seus funcionários e fizeram isso sem pensar em questões humanas, né, sem olhar o lado da equipe, enfim, simplesmente tomaram uma decisão bem pautada em resultados mesmo. Outras empresas, ao contrário disso, não só não demitiram, como ainda usaram dessa oportunidade para poder investir ainda mais nos seus funcionários, na capacitação, no desenvolvimento deles, porque sabia que precisava contar com esses funcionários, até mesmo nesse momento, principalmente nesse momento, que seriam eles os portadores aí das principais soluções. Nós já tivemos outros exemplos de empresas que justamente por conta de altos custos, não tiveram essa mesma oportunidade de investir nos seus funcionários, mas pelo menos não fizeram demissões, buscaram outras alternativas de manterem esses funcionários nas suas equipes, aí usaram de banco de horas, de férias coletivas, tudo para tentar contornar essa situação de uma maneira, né, mais tranquila, assim, né, para toda a equipe. E nós tivemos aqueles que, infelizmente, realmente não conseguiram, por questões financeiras mesmo, pelo alto custo das folhas de pagamento, e tiveram que fazer a demissão, mas fizeram isso de uma forma muito humanizada, realmente valorizando a equipe que levou, que construiu a história daquela empresa até naquele momento. Então a gente percebe que existem relatos diferentes para uma mesma situação, que é o que a gente chama de crise. Hoje, por um acaso, é a crise do coronavírus, mas isso só escancarou, só deixou óbvio as tendências pré-existentes de uma empresa. Né? Então, ela não mudou a forma de pensar, a forma de agir, as estratégias da empresa, ela simplesmente escancarou isso.
E da mesma forma que ela fala sobre a estratégia da empresa, sobre as tendências da empresa, ela fala muito também do jeito, né, da liderança, do formato da liderança, do estilo de liderança que existe dentro daquela empresa ali, que existe dentro das equipes ao redor, né, de todas as empresas que a gente fala. Então, dessa forma, ou como qualquer outra crise, não há diferencial, há apenas uma revelação maior, um escancaramento, ou seja, ficou mais perceptível a cultura dessa empresa, o nível também de liderança que as empresas têm. E aí a gente quer fazer uma pergunta para vocês, líderes, nesse momento, que de 0 a 10, conta aí pra gente qual que é a nota que você dá para o seu preparo como líder para enfrentar essas situações de crise. Conta aí pra gente qual que é a nota que você se dá. Neste momento, gente, não é para pensar demais, não. É intuitivamente de 0 a 10. Como que essa crise escancarou o seu nível de preparo para liderar uma equipe? A Juliana Pereira entrou. Ei, Juliana, olá. Carliane está aqui com a gente. Boa noite, Carliane. Bom ter você novamente. Cacá, né? A gente viu no seu perfil lá, Cacá. Então, pessoal, quem está aí no YouTube, Facebook, Insta, coloca aí no chat, coloca aí nos comentários. Qual que é o seu nível de preparo que você percebeu ter durante essa crise, durante essa pandemia do coronavírus? Coloca aí pra gente que isso vai ser importante para você mesmo se perceber. Enquanto isso, a gente vai continuar aqui, mas reflitam sobre isso que é uma questão importante. O que a gente não quer dizer, pessoal? A gente não quer dizer que uma crise como a do coronavírus ou qualquer outra exige habilidades especiais de você. De forma alguma. Não tem habilidades novas, especiais, inovadoras que você precisa adquirir em momentos de crise. Pelo contrário, o que você precisa fazer é acentuar, é ter mais cuidado, é ter mais atenção com aquelas habilidades que você já estava desenvolvendo antes da crise. Na verdade, que você tem que estar desenvolvendo sempre, sempre, sempre. Durante a crise, então, nem se fala. Muitas empresas jogam para o alto o desenvolvimento de seus profissionais e os próprios líderes, que é tanto arranca-rabo, é tanto estar no olho do furacão, perdão, que está... Desculpa, tirei o som aqui. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, o caos é tamanho que os líderes esquecem de seu autodesenvolvimento. E as empresas também esquecem de investir nisso. Investir não somente com dinheiro, pessoal. Tem muito jeito de você investir com tempo. Então, não existem habilidades especiais que você precisa desenvolver em tempos de crise. Você só precisa acentuar aquelas que você já tinha e que deve permanecer tendo. Ou seja, não tem estratégias que você tem que bolar para liderar bem numa crise. O que mudam, na verdade, são as táticas, não as estratégias. Por isso que nós, Liderança Singular, falamos sempre de fundamentos, de princípios. Vamos dar um exemplo para ficar muito claro. Os desafios de liderar uma equipe à distância são os mesmos de liderar uma equipe que está do seu lado. Nós falamos sempre da importância do líder singular, dele garantir proximidade com seus liderados, dele garantir espaço de fala para todos, dele garantir segurança emocional, segurança psicológica na sua equipe, dele garantir colaboração. A estratégia é a mesma. Agora vamos partir para a prática, né? Para a tática, perdão. Vamos partir para a tática. Como que seria, então, um exemplo de um líder que, à distância, mantém proximidade com a sua equipe? Por exemplo, nós recomendamos sempre a técnica do TBC, tirar a bunda da cadeira, né, em tempos normais. O que seria a técnica do TBC de tirar a bunda da cadeira em tempos normais? Seria você levantar da sua mesa, ir lá na mesa do seu liderado, olhar no olho dele, pegar na mão dele, pegar no ombro dela e falar, poxa, tá precisando de alguma coisa? Muito obrigada pelo dia de hoje, posso ser útil de alguma forma? O que você viveu hoje que eu não estou sabendo? Me conta as novidades, como é que tá a sua família? Isso seria uma forma próxima, física, de você tirar a bunda da cadeira e ir lá ver como é que estão seus liderados para garantir esse espaço de segurança emocional. Como que você faria isso à distância? Gente, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Zoom, pode ser pelo telefone, você se vira, pode ser pelo Skype, da forma como você acha melhor. A questão é, você tira a bunda da cadeira no momento em que você decide pegar o seu telefone ou o seu computador, entrar em contato com a sua equipe, com os seus liderados, de forma humana. Você pergunta, como é que você tá? Tô te ligando só para saber como é que você tá. Poxa, eu ouvi falar que sua mãe tá internada, como é que sua mãe tá? Como é que seu filho tá? Como é que tá sendo aí o desafio de você continuar trabalhando com a gente, com suas crianças em casa? Imagina que você tá tendo que lidar com essas questões, fazer malabarismo aí, e seu marido, e sua esposa. Enfim, pessoal, mandar um e-mail risonho, leve, divertido, ao invés de mandar aquele e-mail pesado, mandar uma piadinha aqui, uma piadinha aí, ou seja, se vira para estar próximo, para criar segurança emocional, para criar um espaço de segurança. É possível demais.
Entendam, portanto, a estratégia é a mesma, a tática que vai mudar. Por isso que nós queremos dizer que não existem mudanças drásticas, na verdade, quase mudança alguma que você precisa fazer na sua liderança durante tempos de crise. Você só precisa adaptar a tática dessa liderança. Sim. E aí, por que que você, na verdade, precisa de cuidar das habilidades de liderança que você já deveria possuir, na verdade, né? Não é mudar a tática, mas por que que você deve estar mais atento às habilidades que um líder deve ter? É natural que em momentos de crise, momentos de incerteza, de insegurança, o nosso sistema de autoproteção ele é ativado automaticamente. Então, todos as pessoas elas ficam mais sensíveis, né? E questões emocionais elas vêm muito mais à tona. Então, qualquer atitude que você tenha como líder pode ter certeza que ela vai ficar muito mais marcada nas pessoas do que talvez em momentos comuns. Principalmente a sua equipe, ela olha para você e ela espera vir de você a solução para essa situação toda. Ela se inspira, ela acredita que você vai estar à frente, desbravando esses caminhos todos, né? Desvendando todos os segredos para poder vencer essa situação e ele quer te acompanhar. Então, com certeza, você vai ser lembrado no futuro. E daí a importância de você cuidar realmente do seu papel. Então, deixar agir nesse momento como líder singular significa literalmente você colocar os seus arquitetos da equipe para poder encontrar e desenvolver as melhores soluções neste momento e também conseguir identificar os bombeiros para que eles venham salvar aquilo que ainda existe, aquilo que ainda está de pé na sua equipe. Então, o seu cuidado precisa ser muito disso. Você, mais do que em qualquer outro momento, você está sendo observado, você está sendo julgado, você está sendo copiado. Nestes momentos, mais ainda. Porque toda equipe está num momento de insegurança emocional muito grande e ela espera esse consolo, ela espera essa força que venha do líder. E aí você precisa sim, líder, estar atento às habilidades que você já deveria estar desenvolvendo já há um bom tempo. Porque líder, que é um líder singular, ele não espera o problema acontecer para ele depois ir pensar no que ele faz, como ele se prepara, não. Ele já se antecipa a essas situações e ele já está com várias dessas habilidades já muito bem desenvolvidas para que ele consiga sair disso da melhor forma possível. E por que um líder singular, portanto, ele está preparado para esse momento de crise, como ele está preparado em qualquer outro? Porque, como nós dissemos e nós batemos muito nessa tecla, a gente foca muito em princípios, em fundamentos. E esses princípios são baseados em 5 mudanças de atitude macro que envolvem assimilação de comportamentos através de um arsenal de técnicas muito práticas, um arsenal de ferramentas práticas que fazem com que você, no dia a dia, demonstre se você está sendo um líder singular ou não, um líder de excelência ou não. Então, isso é para ser usado o tempo inteiro, como dissemos antes, sobretudo durante uma crise. Não é na crise. A gente não tem uma caixinha de ferramentas especiais de liderança singular, de uma liderança de excelência, que você usa em tempos de crise. Não, é a mesma. Você abre e está tudo ali. O tempo todo, o líder tem que estar utilizando as mesmas ferramentas e sempre mais profundamente, sempre de forma mais fundamental. E como a Priscila muito disse, eu quero frisar o que ela já falou para ficar gravado na testa, estampado, tatuado na testa. Tudo que você tem feito agora, líder, tudo está sendo muito mais lembrado, está sendo muito mais impactante, porque como ela bem disse, o nosso sistema límbico, nosso cérebro emocional está sendo acionado, está ali o nosso sistema de emergência, a nossa amígdala está escaneando a realidade o tempo todo para procurar perigos. Então a gente está em estado de alerta. O nível de cortisol no sangue, o hormônio do estresse, está lá, está muito alto. Então a gente está sensível a tudo. Então toda palavra que você diz, toda palavra que você deixa de dizer, os micromomentos, as microações, os microcomportamentos que você tem hoje estão sendo muito mais, estão repercutindo muito mais profundamente nos seus liderados. Ou seja, todas aquelas técnicas que você já usava antes, você precisa usar melhor agora, não diferentes. A gente sabe que a gente está repetindo, mas é didático, pessoal. Não são técnicas diferentes. São a melhor utilização do que você já fazia ou que você precisa começar a fazer. Se antes você não fazia, então agora é a hora de começar. Agora é a hora de você realmente se dedicar àquilo que vai fazer diferença para a sua equipe, para você estar do lado dela. Mas a gente sabe que é muito difícil, né, Priscila? Não é assim da noite para o dia. Não. Nós sabemos que realmente, né, esse momento gera uma série de angústias, né, pode gerar até um desespero. A gente não pode dimensionar o tamanho do impacto emocional e financeiro que essa situação está causando na sua vida, na sua organização, na sua empresa, né? Até porque um agravante que a gente
imaginar que esteja acontecendo é que você, líder, também está sendo encarregado de tomar decisões e ter atitudes que são muito difíceis, como, por exemplo, demitir alguns funcionários, né? Reorganizar as equipes de uma maneira que talvez você não gostaria de fazer isso antes. Sim. O seu coração, às vezes, te pede para estar junto de algumas pessoas, para não fazer aquilo. Você vê também que são pessoas que, às vezes, dependem daquele trabalho, que tem uma série de situações particulares por detrás que você, como um bom líder, conhece e aí sabe o quanto é difícil. Então, a gente pode imaginar, né? E, ao mesmo tempo, você é cobrado pelos resultados. Existe uma responsabilidade sua, né, pelo futuro da organização em que você vive. E ainda assim, tem um outro ponto que pode agravar mais ainda. Existe a sua insegurança pessoal do seu próprio destino, né? Exato. Então, como que eu vou ficar nessa crise também? Como que eu vou sair dela? Não só você precisa olhar e tomar decisões em relação à sua equipe, mas talvez você tenha um líder acima de você que está passando pelas mesmas angústias e você também não sabe como que vai ficar o seu futuro dentro dessa empresa, dentro dessa organização. E toda essa incerteza, e é neste momento que você precisa de mostrar o quão excelente você é, para você correr atrás de tudo aquilo que talvez até então estava adormecido, você estava quietinho. E não é um problema, talvez, você chegar agora e admitir que, poxa vida, eu não estava tão bem preparado assim. Nossa, eu durante esse tempo todo eu comi mosca e não me preparei para essa realidade, porque de fato, né, apesar da gente ver uma série de conteúdos sendo jogados, a gente está sendo bombardeado o tempo todo nas mídias com uma série de conteúdos sobre a pandemia. E aí nós chegamos à conclusão seguinte: isso é algo inusitado. Portanto, não existe um e-book já preparado dizendo passo a passo para você sair da pandemia. Não existe, né? Agora, aquele líder, que é um líder singular, que é um líder inteligente, que é um líder preparado, ele já estava nesse preparo para a pandemia, ainda que ele jamais pudesse imaginar que ela fosse acontecer. Não é um problema nenhum você dizer para a gente agora que, poxa vida, eu realmente não fiz o meu dever de casa. Faça agora. Começa agora, corre atrás. Aqui a gente está fazendo essa maratona, né? Essa série de intensivo de liderança, exatamente para a gente trazer o máximo de conteúdo que seja altamente relevante, mas que seja imediatamente aplicável. Não adianta também a gente trazer questões muito teóricas, né, que você vai estudar, mas não vai conseguir aplicar e não vai conseguir trazer essas mudanças imediatas, porque o problema está acontecendo agora. E a gente pode imaginar o quanto que isso às vezes pode ser desesperador e angustiante aí no seu dia a dia. E a gente gostaria até de poder trazer para vocês exemplos de líderes que nós acompanhamos ao longo dessa pandemia e que já conseguiram reverter o quadro da sua empresa ou da sua equipe, mas infelizmente está muito recente, né? É uma situação inédita, nesse nível global, uma situação inédita. Então, claro que temos vários exemplos que a gente estuda, que a gente já viveu em primeira mão, com nossos alunos, com equipes, com as empresas onde nós atuamos. A questão é que para essa pandemia específica, a gente ainda está no olho do furacão. A gente ainda está tentando entender, se localizar no que está acontecendo e o que nós vamos fazer hoje mesmo. Mais cedo nós tivemos a reunião como multinacional e a gente estava exatamente reformulando todo um programa de treinamento, são mais de 25 líderes que a gente está auxiliando num treinamento específico e a gente está reformulando o programa inteiro. Mas o que a gente falou com o CEO da empresa e com os líderes, o líder do líder do líder, né? A gente falou, olha, não se preocupem, porque o nosso treinamento é focado em princípios. Então, o que funcionava antes vai continuar funcionando. A questão é que a gente precisa reorganizar as táticas que nós iremos utilizar para trazer o melhor para os líderes, para as necessidades, para os medos, para as preocupações atuais. Mas fiquem tranquilos que está na nossa mão. E foi exatamente o que aconteceu. Então, mas a gente ainda não tem cases de sucesso para apresentar para vocês ainda, mas aguardem. Daqui a pouco a gente vai ter, de líderes que no início não sabiam o que fazer, estavam despreparados e que ao longo da pandemia foram entendendo com agilidade exatamente o que eles precisavam fazer para tirar o melhor, né? Para aproveitar da oportunidade que a crise está oferecendo para ele. Mas fiquem tranquilos que daqui a em breve tempo a gente vai ter exemplos bons para trazer para vocês. Sim, e aí talvez você possa estar pensando aí na sua cabecinha, né? Poxa, mas na minha empresa tudo mudou. Então tudo que funcionava antes eu estou entendendo que não vai funcionar agora mais. Isso vai exigir, talvez, um giro 360 graus de todos nós. E a gente diz o seguinte, mais ou menos. Pode, sim, exigir uma série de mudanças, né? Porque você precisa se adaptar a um cenário que até então era desconhecido.
Mas se você estiver preparado para ser um líder singular, para ser um líder de excelência, você está preparado para ser um líder em qualquer contexto, em qualquer situação, em qualquer cenário, inclusive os cenários mais difíceis, os cenários mais perturbadores. Sim. Então, o que a gente fala é o seguinte, que cada crise ela é diferente e exige mudanças diferentes em escala de prioridades, né? Se você tem competências desenvolvidas já, você vai conseguir se adaptar percebendo o que esse contexto, nesse momento, exige. Então, nós não podemos saber aí como que o coronavírus afetou efetivamente a sua empresa, né? Talvez ela tenha afetado questões financeiras, talvez ela tenha afetado questões estruturais, ou por exemplo, você estava com um produto novo para lançar e você teve que segurar esse produto, a gente não sabe onde que foi exatamente que ela afetou. Mas ela não pode ter mudado drasticamente a sua atitude em relação à sua clareza de pensamento, em relação à sua atitude na solução dos problemas. Isso não mudou, só exigiu que fosse ainda melhor. Ou seja, ela não interferiu na sua atitude, ela interferiu no contexto, ela interferiu nos processos, talvez, ela interferiu na situação interna da empresa, mas ela não interferiu nos comportamentos que você, nas atitudes que você tinha de clareza e agilidade. Ela só fez com que você melhorasse isso. Essa é a mudança que ela te exigiu. Exatamente. Na verdade, ela não fez com que você, a gente gostaríamos de poder dizer que ela fez com que você melhorasse. Na verdade, você tem aí uma oportunidade para você melhorar, você está aí batendo na sua porta uma grande oportunidade para você ser um excelente líder, mas pode ser que você não está escutando isso, está se desesperando, está saindo do seu eixo, está fazendo exatamente o contrário, está mostrando que você está despreparado e não tem a intenção de mudar esse despreparo, né? Não é isso que a gente está propondo aqui. O que a gente quer dizer, pessoal? Só para frisar novamente, quando a gente fala que tudo mudou, mas nada mudou. Que se você já era um líder excepcional antes, ou seja, se você já tinha clareza na sua comunicação, se você já garantia que havia alinhamento entre as pessoas da sua equipe e entre os seus pares, de nada adianta você estar super bem alinhado com a sua equipe se a sua equipe não está alinhada com as demais equipes da empresa. Lembrem-se disso. Então, se você já tinha clareza no seu pensamento, clareza na sua comunicação, se já havia transparência, se você já criava um espaço de segurança emocional, se você já tinha agilidade na solução de problemas, se você já tinha uma boa maneira de se relacionar com os clientes e com os outros setores, e com seus liderados, com seus pares, você não tem que mudar nada, você tem que permanecer fazendo exatamente isso. Agora, se você não tinha absolutamente nada disso, se você não era transparente, se você não tinha boa relação com as pessoas, com seus clientes, se você não tinha boa relação com seus pares, se você não garantia alinhamento da sua equipe com as demais pessoas, etc, etc, etc. Então você tem mais a que mudar. Então, neste caso, sim, você precisa fazer um giro de 360 graus na sua liderança, na sua empresa, na sua equipe. Ou seja, a crise ela vai exigir que você faça esse giro de 360 graus se você não fizer. Ou então, a gente arrisca aí ter uma falência, ou a gente arrisca que a sua equipe seja a pior da sua empresa, a gente arrisca que você sofra ainda mais com o que já está ruim. Mas, na verdade, essa é uma grande oportunidade que você precisa aproveitar. É isso que a gente quer dizer por tudo mudou, mas nada mudou. É só isso. E o grande risco desses cenários todos é que, às vezes, os líderes podem ter alguns comportamentos, podem, às vezes, enxergar soluções erradas para poder lidar com essa situação. E uma delas grande parte dos líderes, eles acabam tendo uma visão míope e às vezes se tornam até irracionais diante dessas crises. E aí o discurso, que é um discurso inadequado, é o seguinte: bom, tempos diferentes requerem medidas diferentes. E não, líder, não é assim. Não significa que agora nós estamos passando por esse momento, você tem que ter medidas diferentes. Não, você tem que ter a medida certa. Ela só vai ser diferente se você estava fazendo errado antes. Sim. Mas se você já estava fazendo certo, você não tem que mudar o seu comportamento, você não tem que desviar a sua conduta para poder se adaptar, para poder fazer diferente agora. Porque um bom líder, em tempos de calmaria, também vai ser um bom líder em tempos de tempestade, desde que ele mantenha as suas atitudes, desde que ele mantenha os seus valores, desde que ele continue praticando todos os caminhos, todos os princípios para que ele chegue a solução em comum. A gente quer trazer um exemplo aqui rápido em relação a uma empresa que nós conhecemos em primeira mão, já fizemos treinamentos lá, e a gente viu exatamente isso que a Priscila está falando. A gente viu o líder dessa empresa julgando pela janela tudo aquilo que tinha dado muito certo. Nós ficamos aqui do nosso lado, a gente atua até um certo ponto, né? A gente ensina, a gente ajuda, a gente pega na mão, a gente acompanha, a gente se desdobra, a gente bota a botina e põe o pé na lama junto dos líderes. Essa é a nossa pegada, né? E a gente fez isso com essa empresa, com esses líderes todos, só que a gente viu
embasbacadas, perplexas, que esse líder dessa empresa estava fazendo no momento em que a pandemia chegou. Parecia que ele, sei lá o que aconteceu, né? A gente nem jogou fora, deixa aqui no cantinho. A gente não entendeu, mas gente, o que está acontecendo? Né? Então, medidas extremadas foram tomadas no desespero, medidas que não faziam sentido algum para um líder que realmente estava se preparando, estava se desenvolvendo a equipe toda de líderes. Ele simplesmente fez isso, ele pegou, jogou pela janela. Era o contrário do que ele devia ter feito, ao invés de ele pegar e jogar pela janela, ou seja, os tempos mudaram, preciso mudar? Não, os tempos mudaram, vou continuar fazendo aquilo que eu sei que está dando certo, aquilo que já estava dando certo. Em time que está ganhando, a gente não mexe. Então, só para dar um exemplo, um exemplo vívido que nós estamos vendo neste momento de agonia, de para, líder, volta a fazer o que estava dando certo, meu filho, não joga pela janela, não. E nesse caso específico, esse líder acabou cometendo mais um outro erro, né, dos erros que a gente consegue identificar com facilidade, que é o fechar-se numa sala até ter a resposta para tudo. Ou seja, e mais do que isso, até ter a resposta, e ele começa a a retroceder e se tornar autoritário. Sim. Porque no momento como esse, o líder tende a pensar, eu sou o salvador da pátria, eu tenho que trazer todas as soluções, eu preciso mandar. E ele esquece de ouvir, ele começa a se tornar autoritário, ele para de ouvir a sua equipe, ele para de pedir ajuda, ele se sente ali muito frágil, ou seja, eu vou mostrar uma fragilidade muito grande, talvez eu vou demonstrar uma vulnerabilidade, uma fraqueza, né? O líder pode pensar que ele está sendo fraco se ele pede a ajuda da sua equipe. E aí ele se fecha até que ele encontre a solução. E quando ele encontra a solução que ele acha que vai resolver, ele acaba empurrando e impondo isso goela abaixo da sua equipe, dos seus liderados. Isso tudo é na ânsia, né? Os nervos estão todos ali à flor da pele. Então, isso é muito negativo. Tudo aquilo que ele vem construindo em termos de relacionamento, porque quando a gente fala de uma liderança singular, a gente trata exatamente de relacionamentos, a gente não fala de outras coisas, a gente não fala... Nós não estamos falando de produtividade. Produtividade é uma consequência da construção de um relacionamento seguro, de um relacionamento saudável. Então, tudo aquilo ali que o líder vinha construindo há um tempo, ele acaba colocando tudo por água abaixo, que foi esse exemplo que a gente viu acontecer, que um líder assumiu as rédeas como se ele quisesse ser o grande salvador da pátria. Então, esse é um erro muito grande. E um terceiro erro, talvez seja... também vindo nessa mesma toada aí, um leva o outro, talvez você possa cometer todos ao mesmo tempo, é mentir para a sua equipe, tentando trazer uma realidade, uma situação ideal, uma realidade que não existe, na verdade, não é realidade, uma situação que não existe, omitindo dados na boa intenção de tranquilizar a minha equipe. Poxa, eu não vou contar para o pessoal que o mês que vem eu já não tenho mais dinheiro para poder pagar a folha de pagamento. Se eu não conseguir fazer, se essa situação não mudar, no mês que vem já ninguém recebe salário. Então, muitos líderes, com medo da reação dos seus liderados, da sua equipe, acaba omitindo pontos fundamentais importantíssimos. E uma coisa é certa, gente, não existe mais colaborador desavisado, desorientado, sem informação, todo mundo está vendo o que está acontecendo, está todo mundo observando, não só o que está acontecendo no mundo, mas o que está acontecendo dentro da empresa. Sim. Os olhares ficam mais atentos, os ouvidos ficam mais aguçados, e é óbvio que ninguém ali é burro de pensar, não, está tudo bem, nós estamos vivendo um mar de rosas. Então, ao invés de você omitir aquilo que está na cara e que só vai deixar as pessoas ainda mais angustiadas, fala a verdade, chega perto, promova o diálogo com a sua equipe, esteja aberto também para ouvir sugestões, esteja próximo das pessoas, porque é isso que elas precisam. Esse é o acalento que elas vão ter da sua parte. E não tentar forjar uma situação maravilhosa que não existe, né? Que não faz sentido. Tá todo mundo sabendo. Antes de passarmos para a última parte dessa live aqui, que é sempre a parte mão na massa, bora lá, vamos fazer mudança, como que a gente pode dar dica para amanhã mesmo você fazer mudança, a gente quer ler aqui alguns comentários, tá cheio de comentário aqui pipocando, a equipe tá colocando tudo aqui, vamos ler algumas coisas aqui, vamos lá, vamos começar de baixo. Que legal, acho que a Carliane convidou alguém para participar da live com ela, ela tá dizendo que a Silvia já foi líder dela. Que legal, que lindo! Bem-vinda, Silvia, obrigada, Carliane, que bacana, quer dizer, a gente imagina que você convidou, que bacana, que lindo. A Carliane comentou também que agora, quando a gente falou, né, sobre estar mais próximo das equipes, dos liderados, ela comentou aqui, pessoal, olha que bacana, exemplo, hein, gente? Agora estamos fazendo encontros por videochamada, com bate-papo leve, descontraído, com jantares e focando apenas em como cada um está. Olha que lindo, pessoal! Carliane, bravo, exatamente isso.
né? As pessoas estão tão desesperadas que acabam focando só em dados, números, problemas, e isso que você está fazendo aqui com sua equipe é maravilhoso, tá exatamente criando um espaço de segurança, e olha como é que você, líder, está sendo muito estratégico, Carliane. Se neste momento as pessoas se sentem à vontade para falar de suas vidas, né, falar como é que tá e tudo mais, quando o problema surgir, quando o rojão estourar, você pode ter certeza que vai sair naturalmente, porque elas já estão acostumadas a falar de tudo. Então, perfeito, lindo, Carliane, muito bom. Tem mais coisa aqui, resiliência, isso mesmo. Resiliência é, nossa, fundamental. Nós vamos falar sobre isso aí, tem muita coisa pra gente falar, né, Priscila? Nossa, não vai... Gente, tá faltando dias na semana pra gente fazer live pra falar de tudo que a gente tem pra falar com vocês, mas isso mesmo. Resiliência é fundamental, habilidade desenvolvível, como todas as demais de um líder singular. Ana Flávia, esse giro, acredito, começa na vida pessoal. Total. A gente, no Liderança Singular, nós pregamos, nós vivemos, nós vivenciamos, nós ensinamos e nós aprendemos que, na verdade, trata-se da integralidade. Nós cuidamos de cada líder, antes de tudo, como seres humanos. Assim como nós ensinamos aos nossos alunos que os seus liderados são, antes de tudo, seres humanos. Então, tudo começa na vida pessoal, tudo começa no seu ser, em como você está sendo muito mais do que, ou antes do que você está fazendo. E uma coisa bonita que tem acontecido, que tem deixado a gente muito feliz, inclusive, é que a gente tem recebido alguns relatos de pessoas que estão dizendo que está existindo uma mudança na vida delas pessoal, com todo o conteúdo que a gente tem disponibilizado, né? Pessoas que às vezes nem são líderes e falam assim, olha, eu ainda não sou líder, mas tudo que eu estou aprendendo está fazendo tanta diferença na minha vida. E por que a gente fica feliz? Porque, na verdade, a essência de uma boa liderança, de uma liderança eficaz e singular, são os relacionamentos, a construção de relacionamentos. E ainda aquele que não é líder está o tempo todo se relacionando com alguém. Sim. Dentro da sua casa, com seus parentes, com seus amigos, o tempo todo. E quando você descobre o caminho mais certeiro para você ter as melhores relações, você acaba desenvolvendo essa liderança de forma natural, ainda que você não tenha um cargo para isso. Exatamente. Nós não, devemos, né, influenciar positivamente todas as pessoas que estão à nossa volta. E eu quero comentar aqui outra coisa. Parece que a Carlinha chamou mais de uma pessoa, tá aqui. Paula, aproveite a live, elas são ótimas. Ok, obrigada. Esperamos estar honrando, né, o privilégio de você ter chamado as pessoas que você já conhece. Aqui, ó, agradeço a Carliane por ter chamado as amigas. Que fofa, que bonitinha. Obrigada, viu, querida? Então, esperamos estar aí fazendo jus a você ter convidado outras pessoas. Obrigada mesmo. Esposa, filho, exatamente. A gente tem que... Nós somos líderes, né? Nós inspiramos esposo, filhos, esposa, todo mundo que está ao nosso redor o tempo todo. Então, e a Carliane comentou aqui também. Pode ser a coisa certa de um jeito diferente? Exatamente. É isso que a gente quer dizer quando a gente fala que a estratégia é a mesma e a tática é diferente. Estratégia é olhar no horizonte, aquilo para onde estamos indo, é a direção, é o norte, é a visão macro. Isso é que o líder tem que ter muito claro na mente dele. As táticas é o próximo passo. É o que eu faço para desdobrar essa estratégia. Então, quando a gente fala que tudo mudou, mas nada mudou, é exatamente isso. A estratégia permanece a mesma. A estratégia, por exemplo, nós trouxemos o exemplo de ficar próximo de seus liderados. Isso mudou. Então, é isso. É fazer a coisa certa, estar próximo de seus liderados de um jeito diferente. Ao invés de ser indo na mesa, olhando no olho, botando a mão no ombro, que a gente não pode, que estamos provavelmente em quarentena, de home office, então você vai fazer como você está fazendo, Cacá. Tô chamando de Cacá, já tá super íntimo aqui. Ou seja, você chamando para uma videochamada, né, num convídeo, falando, fazendo um jantar e falando de vida pessoal e tudo mais. Então, é isso aí. Ou então você vai pra quarentena junto com o seu parceiro de trabalho, com o seu colega de trabalho. Isso mesmo, nós estamos aqui no isolamento em nome da liderança singular, para a gente poder ajudar outros líderes. Linda. Exatamente. Então, junta e agrega se for possível, porque essa companhia boa também ajuda bastante, né? Vocês podem, inclusive, descobrir novas afinidades aí nesse momento de quarentena, né? Graças a essas conversas informais. O Marcos falou pra gente aqui também, ó, que ser líder de chão de fábrica é uma arte. Opa! Nossa! Marcos, não sei se você estava aí, você estava mais cedo quando nós dissemos que estávamos, inclusive, nessa tarde conversando com uma empresa. Nós estamos fazendo, a gente já fez vários treinamentos, né? Inclusive para líderes de chão de fábrica. Esse treinamento específico que a gente estava comentando de hoje à tarde é para um grupo de mais de 25 líderes do chão de fábrica, exatamente. Então, a gente sabe dos desafios desse pessoal, olha, ralação, viu? É outro nível de desafio, mas na verdade os desafios de líderes são os mesmos, né? São muito similares. A questão é a tática, como a gente diz. A estratégia de líder de chão de fábrica, a estratégia de um líder de uma startup, de uma manufatura, de uma empresa de design de vendas, qualquer
ramo empresarial, a estratégia de liderança é a mesma. A questão é como que essa tática, como essa estratégia vai ser desdobrada na prática. Então você tem razão, viu, Marcos? Ser líder de chão de fábrica é uma arte, na verdade, ser líder é uma arte. Agora, como que você vai fazer isso acontecer na prática? Aí, meu Deus do céu, na verdade pode ser até uma ciência, né? Que tem um passo a passo muito certeiro do que fazer e do que não fazer. Perfeito? Perfeito. Algo mais aí? Bom. Líder nato, isso, boa. Oi? Falando de uma pessoa. Tem mais uma pessoa, Wander também. Eita, nós todos, todo mundo. Uai, todo mundo da empresa, meu Deus do céu, que maravilha. Muito bom. Obrigada novamente, querida. A gente espera, como sempre, honrar o seu chamado. Sim. Então, E vamos... como a gente já falou em outra live, você não precisa de ter todas as pessoas da sua equipe capacitadas para você se tornar um líder singular e ter uma equipe comprometida. Mas quando você tem a oportunidade, como você está tendo aí, Carleia, de chamar outras pessoas da sua equipe, você pode ter certeza que você sai na frente. Sim. E que as chances de vocês conseguirem conquistar essa equipe altamente comprometida é muito maior. Com certeza. Muito bom. Então, bom, resolvemos todas as questões. Equipe, tem algum comentário aí, Facebook e YouTube a mais ou não? Tem? Meu Deus do céu. Mas aí vamos deixar mais pro final, que agora a gente vai voltar pro conteúdo aqui. Bom, continue colocando aí, pessoal, depois a gente responde tudo. Fiquem tranquilos. Então, agora que a gente falou do que quer dizer liderar na crise não é diferente, a gente falou de estratégia, falou de tática, demos alguns exemplos, falamos exatamente como que você pode desdobrar isso, falamos do jeito errado de aplicar a técnica de comprometimento de equipes durante a crise, a gente quer falar, portanto, da forma correta. O que a gente sugere, de acordo com os princípios, os 5 princípios da liderança singular, o que a gente sugere que vocês passem a fazer neste momento? O primeiro princípio, a primeira tática que nós sugerimos a partir da estratégia vem do princípio trazer soluções. A gente vai falando de cada princípio, de cada tática que a gente sugere vocês praticarem, né? No princípio de trazer soluções, nós sugerimos que vocês, a gente já falou bastante disso nessa live, vamos repetir, que você aproveite dessa crise do coronavírus, essa oportunidade que o coronavírus está dando para nós, vamos falar desse jeito, para a gente frisar que é positivo sim, se a gente decidir que seja positivo. A oportunidade que você está tendo de fortalecer a sua cultura empresarial, a cultura de quem cuida de pessoas, a cultura de quem desenvolve pessoas. Não precisa de gastar dinheiro necessariamente para desenvolver pessoas, pessoal. Tem uma série de iniciativas que você pode fazer, como a Cacá mesma trouxe aqui algumas, que você vai ajudar as pessoas a saírem mais fortes dessa crise. Portanto, utilize essa oportunidade para você fortalecer a sua cultura, uma cultura que vai brilhar aos olhos das pessoas que trabalham com você e vai botar seus concorrentes lá para Berlinda, que vai mostrar a sua força e não a sua fraqueza. Isso é decisão da liderança, é a liderança que fortalece a cultura, é a liderança que põe o norte, que direciona. Então, cabe a vocês que estão ouvindo a gente agora, que estão vendo a gente agora, fazer esse movimento. Caso contrário, se você não decidir agarrar essa oportunidade que o coronavírus está dando para a gente, que essa crise, que essa pandemia está dando para a gente, então você vai ser uma vítima da circunstância e vai assistir a cultura da sua empresa ser enfraquecida. Se você não decidir fortalecê-la, você definitivamente sairá enfraquecido. Você, líder e toda a sua equipe, e, portanto, a sua empresa. Então, vamos agarrar essa oportunidade para trazer novas soluções, que é o princípio, um dos princípios da liderança singular. Nós temos também um outro princípio, que é o princípio do cuida de gente. E ele é muito significativo, né? Só da gente ouvir esse termo, né? Cuida de gente, a gente já percebe a importância e a profundidade disso. Não é simplesmente algo superficial do tipo, vem aqui que eu vou te dar o seu material de trabalho, ou coisas do tipo assim, como você está. Não são questões rasas, a gente está pedindo de fato para que você olhe para a sua equipe com um olhar mais carinhoso, com um olhar mais acolhedor, sabe? É cuidar mesmo do seu rebanho, como se você tivesse ali à sua volta todos os seus pupilos e fosse de sua responsabilidade manter a saúde emocional, física, né, psicológica dessas pessoas. Então, só delas saberem que você está ali se preocupando com o futuro profissional delas, só delas saberem que você está ali pronto para acolher as dificuldades, os desabafos, né? Você tornar o ambiente da sua empresa ali, da sua equipe, seguro para que essas pessoas confiem em você. Às vezes relatos até mais íntimos mesmo, Sim. de dificuldades, de ansiedade nesse momento, e você vai estar ali, não para poder prometer algo que você não vai cumprir, mas para poder dar esse suporte à equipe, estar próximo da equipe. A gente sempre fala isso, o líder precisa estar próximo, para ele cuidar, para ele dar atenção, para ele se preocupar com a preocupação do outro.
Não é simplesmente passar batido, deixa eu olhar para os números, deixa eu olhar para os resultados e eu não quero saber. Não, cuida, tira esse tempinho para você cuidar da sua equipe. Sim, porque pensem muito bem, pessoal. As pessoas, até você mesmo, líder, até de você próprio, você precisa cuidar muito bem. Líderes sempre precisam de inspiração de outros líderes, nós sempre precisamos de outros líderes, de outra ajuda. O fato pensem que está todo mundo preocupado, naturalmente, todos nós estamos preocupados com a nossa saúde emocional, com a nossa saúde mental, com a nossa saúde física e com a nossa segurança mental, emocional e física. Isso é natural nesse tempo, né? A gente está sendo bombardeado por informações aí, até quem está fazendo dieta de informações sabe do perigo e tem que estar consciente das precauções novas que temos que tomar. Então, isso é a base, a linha é essa, estamos com um perigo iminente. A questão além desse perigo, desse medo, dessa urgência, a sua equipe também está com outro medo, que é da instabilidade profissional. Então, que é muito grande também, e por motivos óbvios. Então, se você puder, e esse é o papel, líder, fazer isso, se você puder eliminar pelo menos o medo da insegurança, da instabilidade profissional, você já vai estar fazendo muito pela sua equipe, porque definitivamente os outros medos, você pode fazer tudo que você pode, mas mesmo assim não vai ser eliminado. Agora, você pode dirimir bastante o medo da instabilidade, da insegurança profissional, com as ações que você vai tomar de definitivamente criar um espaço de transparência. E é esse o terceiro acerto que a gente quer trazer para vocês, de acordo com outro princípio, que é o mover pessoas, o princípio de mover pessoas. Ou seja, o líder singular, ele vai buscar atuar de forma correta, sendo transparente, com comunicação clara, dizendo o que está acontecendo, não tendo medo de parecer fraco, de parecer amedrontado, de parecer desesperado ao pedir ajuda para seus liderados. Como a Priscila trouxe anteriormente, ao invés dele se fechar na sala e ficar descabelado até saber o que precisa fazer, o líder ele chama as pessoas para a mesa, ele chama as pessoas para conversar, ele compartilha das questões, dos desafios e pede a colaboração da sua equipe. E fala, gente, sinto muito, eu não estou conseguindo encontrar uma solução para isso, mas eu sei que juntos somos mais fortes. Como uma pessoa aqui no YouTube colocou para a gente, juntos somos mais fortes, eu preciso de vocês, vocês precisam de mim e eu preciso de vocês para a gente conseguir sair dessa. Então, mover pessoas é inclusive isso, é estabelecer um elo tal que permita que você peça ajuda para as pessoas muito mais que o tempo todo está ajudando. Quem só ajuda não é um bom líder. O bom líder, ele tanto ajuda quanto ele é ajudado. Ele tem a humildade de se colocar na posição de aprendiz, na posição de alguém que precisa de ajuda também. Então essa é a terceira forma que nós recomendamos que vocês saiam dessa crise e fortaleçam a cultura da empresa de colaboração, de trabalho em equipe, de estar próximo das pessoas. Quarta forma é você se basear no princípio do conformado com desconforto. E o que é isso? É, acima de tudo, você mantenha a calma. Não pira o cabeção. Inspira, respira, mas não pira. O que vai te diferenciar essencialmente da sua concorrência é exatamente a sua capacidade de passar por esse momento de turbulência e não se deixar levar por impulsos, por arroubos emocionais e às vezes tomar atitudes que não são as atitudes mais adequadas para aquele momento. E além do mais, você precisa ser o esteio, precisa ser a fonte de segurança da sua equipe. Então, você precisa, nesse momento, manter o sangue frio mesmo, para você conseguir diluir o estresse que vai parar no ambiente, né? É natural a gente sentir, nesse momento, o clima mais pesado, as pessoas mais cansadas, mais tensas, mais estressadas, e você precisa de ser a pessoa que vai canalizar essas energias para poder transformá-las numa energia de produção, numa energia de transformação, né? Sim. Você precisa de transmutar essa energia. Você é que vai ser o elo que vai canalizar esse estresse para que vocês consigam passar por esse momento de tempestade um pouco melhor. Então, você precisa ser o farol. Esteja à frente, iluminando os caminhos, tirando da frente as possíveis coisas que as pessoas podem imaginar. Porque se você não fala, se você não compartilha, se você não está ali orientando, se você está omitindo informações também pelo seu estresse, você dá espaço para as pessoas pensarem aquilo que elas quiserem. Exato. E nós já sabemos do ditado, que cabeça vazia... Oficina do diabo. Exatamente. Então, quando você deixa livre para elas pensarem e imaginar o que elas quiserem, num cenário como esse, é óbvio que elas vão pensar, logicamente, pelo lado pessimista da situação, né? Elas vão estar sempre pensando por algo que possa dar errado. Então, procura colocar em prática esse princípio do conformado com desconforto, né? Pensa nos momentos que você chegar no auge, respira,
Mantenha a concentração, pode até se isolar por algum momento para que você não haja sob o calor da emoção, recobre ali a sua sanidade mental e volta. Volta porque a sua equipe precisa de você e não dá para enlouquecer agora não. Vai, mais volta, né? Vai, mais volta. E o quinto e último princípio do líder singular é o inquieto interessado, que está sempre correndo atrás, sempre trazendo inovações, sempre lendo coisas novas, sempre participando de lives interessantes para trazer conteúdo que vai agregar valor. Hoje, pessoal, é impressionante. Nós estamos impressionadas com o número de plataformas online, escolas, iniciativas que foram criadas graças a essa pandemia, né? Tem vários cursos online sendo oferecidos de graça, várias escolas que abriram seu conteúdo gratuito, que tem relevância com o coronavírus, né? Então, tem muita coisa acontecendo aí, muito material de grandíssimo valor disponível. Inclusive, nós aqui do Liderança Singular, a gente decidiu fazer essas lives agora também por isso, para dar material de valor de graça online para vocês aproveitarem por causa da pandemia. Então, arregaça as mangas, descobre coisa nova e vai estudar. Tem muita coisa sobre home office, sobre produtividade, sobre organização do tempo, sobre trabalho à distância, sobre enfim, tem muita coisa. Arregaça as mangas e vai. Porque esse é o papel do líder que é inquieto e interessado. Ele está procurando coisas novas para trazer para sua equipe para agregar valor. Então, aproveita deste momento para você fazer cursos, para ler livros, para estar aqui com a gente nessas lives, para fazer aí uma maratona de assistir o conteúdo no YouTube, por exemplo, nosso conteúdo, para ver se realmente você traz, para trazer coisas novas para sua equipe. Muito bem, vamos olhar agora os comentários, as perguntas. Vamos. Tem muita coisa acontecendo. A equipe está louca aqui, gente, tentando trazer todos os comentários. Vamos lá. A Cristiane falou aqui, ó, no YouTube. Perfeito. O medo imposto aos liderados torna o ambiente pesado e improdutivo. Os processos ficam vulneráveis. Perfeito. Quer comentar? Não, exatamente, a gente está falando sobre isso agora, né? Exato. As pessoas deixam esse clima pesado tomar conta e aí elas começam realmente a cair no seu desempenho. E quem tem que estar à frente ali para poder puxar, para poder promover esse ambiente mais leve, né? Tentar suavizar o máximo possível, porque não tem como. Não. Também não dá para poder fingir que nada está acontecendo. Nem devemos fingir que nada está acontecendo. É isso mesmo. Perfeito. E você usou uma expressão muito interessante, Cristiane, porque você falou assim, os processos ficam vulneráveis. Hoje está inclusive na moda, felizmente ou infelizmente, não sei a palavra vulnerabilidade, e é o que nós definitivamente aconselhamos, na devida forma, ter um passo a passo até para isso, a vulnerabilidade do líder, que é humilde, corajoso e disciplinado. Mas você falou que de algo específico é a vulnerabilidade dos processos, que nunca deve existir. Então o líder, ele demonstra a vulnerabilidade dele nos relacionamentos, na forma como ele interage com as pessoas. Um líder nunca deixa os processos ficarem vulneráveis, e ele garante essa invulnerabilidade dos processos graças à sua vulnerabilidade nas suas relações. Olha que lindo. Então, essa frase que você falou aqui, você foi muito certeira, Cristiane. Os processos ficam vulneráveis à medida que o medo imposto aos liderados torna o ambiente pesado e improdutivo. Perfeito, lindo. Você já deve ter estudante aí de liderança, com certeza. Muito bom, muito bem colocado. Ana Flávia, juntos são mais fortes. Perfeito, total. Marcos falou aqui, ó, realmente um telefonema da empresa perguntando como você está nessa situação já faz diferença. E como faz? E como faz. Né, você se sentir respeitado, né? Acolhido mesmo. Sim, é sinal de respeito, de atenção. Sim. Juliana Pereira comenta, eu sou engenheira de segurança do trabalho, nossa, fantástico. Isso está maternal nessa pandemia. Maternal. Provavelmente engenheiro de segurança do trabalho, a sua tarefa, as suas responsabilidades, né? Definitivamente tá fundamental, né, nessa pandemia. Eu não sei exatamente o que você quis dizer com isso, mas talvez seja isso, está fundamental. Sim, é verdade. Se você quiser explicar melhor, Juliana, para a gente poder comentar, a gente agradece. Carliane, até porque a nossa equipe de trabalho se torna mais próxima que alguns parentes passam conosco a maior parte do dia. Definitivamente. Né? A Priscila esteve grávida até 2 meses atrás. O nosso querido Heitor, nosso neném gostoso, fez 2 meses agora, sexta-feira passada, né? E a gente tava brincando que eu fico com ela mais do que o marido dela, gente. É impressionante, mais do que a mãe, mais que todo mundo, né? Os 9 meses da minha gravidez, eu passei viajando pra cima e pra baixo, do lado dessa mulher aqui, e não podia dar outra, né? Hoje ela é a madrinha do meu filho, com certeza. Sim. Então, realmente, a gente passa
né, a Fran, que está aqui da nossa equipe representando, e as outras pessoas, a gente passa grande parte das horas acordadas do lado das pessoas com quem a gente trabalha. Então é muito melhor a gente ter relações saudáveis, gostosas, leves, risonhas, divertidas e sérias quando precisam ser também, porque senão a vida fica descolorida, inclusive, né, A gente? gente É fala de difícil. qualidade de vida. Até quando a Sim. gente fala de relações profissionais, relações entre líderes e liderados, entre relações entre indivíduos de uma equipe, a gente fala de qualidade de vida. Sim. Porque se você passa a maior parte do tempo junto dessas pessoas, imagina passar isso de uma maneira negativa, ruim, brigando, desconfiado, Sim. cheio de dedos. Isso você perde anos da sua vida, isso Sim. envelhece, dá rugas. No mínimo dá rugas. Ai, ai. Bom, parece que não temos mais comentários. Então, para finalizar, pessoal, nosso tempo está se esgotando aqui. A gente já falou, então, essas 5 dicas práticas que a gente gostaria, a gente sugere, a gente aconselha com muito carinho que vocês comecem a praticar já amanhã. Então, imediatamente, na verdade, né? Então, a gente falou aqui dos 5 princípios, a gente deseja que vocês comecem a praticá-los. E a nossa provocação importante é você descobrir por onde você começa. Quais desses 5 princípios que você precisa trabalhar mais, de forma mais evidente, né? Nós falamos de mover pessoas, nós falamos de cuidar de gente, nós falamos de ser inquieto e interessado, nós falamos de, meu Deus, trazer soluções e nós falamos de conformado com desconforto, que são os nossos 5 princípios. Então, por onde você precisa começar desse que nós falamos? Coloca aqui pra gente qual que é o princípio do liderança singular que você mais precisa trabalhar de forma mais urgente. Todos são igualmente importantes, mas tem um talvez que te apeteça mais começar ou que você está sentindo que está mais capengado, como a gente fala aqui em Minas, né? Você está sentindo que está mais desleixado, ou você está deixando mais de lado. Então conta aqui pra gente, comenta aí no YouTube, Facebook, quem está no Insta, comenta aí quais desses princípios você sente que você vai começar a atuar de forma mais veemente a partir de amanhã, conforme a gente comentou com vocês aqui. Muito bom. Tem um comentário legal aqui, já tem gente cobrando um carão. Meu Deus! Fazer o carão. Nós vamos fazer carão. E a Juliana falou aqui que o maternal seria realmente de orientar, perfeito, de ouvir, de acolher. Perfeito, exatamente. A gente acha engraçado que alguns dos nossos alunos, inclusive, Juliana, eles falam assim, líder precisa ser psicólogo, né? E a gente fala, sim e não, né? Psicólogo, cabe aos psicólogos serem psicólogos. Cabe ao líder escutar, cabe ao líder aconselhar, orientar. Isso ele faz de forma muito diferente do psicólogo. Ele não tem técnicas de psicoterapia para ajudar seus liderados, mas ele precisa ter tempo na sua agenda para sentar, para escutar, para ajudar, para fazer carinho, para cuidar. Isso é papel do líder. Ele precisa ser psicólogo, ele não deve ser psicólogo, ele deve ser líder. Ponto. E liderar é, de alguma forma, sim, aconselhar, orientar, estar junto, como uma mãe faria, né? Claro que tem cuidar de gente, tem diferença aí. Claro que na nossa sociedade a gente associa o aconselhamento, o colo, o aconchego à mãe. Então, nesse sentido, sim, Juliana, é um instinto, é um princípio maternal, né? Cuidar de gente é algo maternal. Então, você está certíssimo, é isso mesmo. É o que a gente precisa fazer ainda mais nesse momento. Perfeito. Maria Inês dando parabéns. Que lindo! Maria Inês estava ontem aqui também. Obrigada, querida. Agradecemos pelo carinho de estar aqui. Amanhã tem mais, pessoal. Até sexta-feira. Amanhã o tema é bala também. A gente, no Liderança Singular, a gente tem a barra muito alta. E a cada live que a gente faz, nosso objetivo é fazer muito melhor da próxima vez. Então, vocês podem ter certeza que toda vez que a gente termina uma live, a gente pensa em como vamos melhorar da próxima vez. Com muito carinho que a gente prepara isso tudo, com muito amor, a gente se desdobra aqui para fazer isso acontecer. Vocês são lá. A Cristiane mandou mais um recado. Obrigada, Cristiane. Lives muito ricas de conteúdo, tem contribuído muito. Obrigada. Querida, obrigada. Que bom. Melhor coisa que a gente pode ouvir, saber que a gente está contribuindo com a liderança de vocês. Maravilha. Muito obrigada por isso, Cristiane. Vocês são massa. Que delícia. É bom demais. É tão carinho, gostoso, delícia. Queridos, vamos lá. Nosso tempo está se esgotando, senão a gente vai cair aqui. A gente não quer, né, cair de qualquer jeito. Tem que cair de forma certa. Tem que levantar. Tem que cair, tem que levantar. Então, obrigada a vocês. A gente vai postar uma foto também, se vocês quiserem comentar no nosso feed com o insight, o que você tirou de importante, de mais legal, de mais profundo dessa live aqui. Também a gente convida vocês a fazerem isso com seus comentários, tá? Então, beijo grande. Beijo. E até amanhã, às 8 horas, queridos. Até a próxima. Até mais.